Olá, aqui é a professora Daniele, professora de Química, e esta é a nossa aula de diluição de soluções, que faz parte ainda do conteúdo de dispersões ou soluções. No rótulo de sucos concentrados, verifica-se a informação de quantos litros é possível obter com aquela quantidade de suco. Por exemplo, os sucos concentrados de caju rendem geralmente 5 litros de suco. Para isso, basta adicionar a água. Nesse caso, simplesmente se faz uma diluição da solução ao suco concentrado. Diluir uma solução é simplesmente aumentar a quantidade de solvente. Vejamos o nosso exemplo aí. Nós temos então água mais o suco e vamos ver. A massa do soluto nos dois recipientes é a mesma. Ao ser adicionar mais solvente, ocorre uma diminuição da concentração. Então, o que nós temos que ter em mente? Que toda vez que aumentamos a quantidade de solvente, consequentemente, a concentração do soluto irá diminuir. Um dos processos realizados em laboratórios químicos para a obtenção de uma solução é a diluição, ela chamada de solução estoque. Essa técnica consiste no acréscimo de solvente à solução. Dessa forma, a quantidade de soluto permanece constante em um volume maior de solvente, consequentemente, em um volume maior de solução. Em resumo, no processo de diluição, para determinar a relação entre as concentrações inicial e final da solução, compara-se a quantidade inicial de soluto com a sua quantidade final, considerando que o volume da solução final é obtido pela soma do volume inicial com o volume de solvente adicionado. Então, nós temos aqui dois tipos de fórmula, para a quantidade de soluto em massa e para a quantidade de matéria do soluto. Quando a gente fala a quantidade de matéria do soluto, nós estamos falando do mol. Para a quantidade de soluto em massa, nós temos então C1 vezes V1, que é igual a C2 vezes V2, ou C inicial vezes V inicial é igual a C final vezes V final. Para a quantidade de soluto em matéria, ou seja, em mol, eu vou chamar de concentração. Eu tenho concentração inicial vezes o volume inicial, que é igual à concentração final vezes o volume final. O resultado é a obtenção de uma solução diluída, ou seja, em que a concentração final é menor que a concentração inicial. Vamos ao exemplo. A nossa fórmula, então, para diluição, ela vai ser basicamente CI vezes VI, que é igual a CF vezes VF. Lembrando que CI é a concentração inicial e VI é também a inicial. CF é a final e VF é o volume final. Então, nós temos concentração inicial vezes volume inicial, que é igual a concentração final vezes volume final. Aqui nós temos um exemplo de um exercício resolvido. Vamos lá. Ao diluir 100 ml de uma solução de concentração igual a 15 gl, ou seja, 15 gl é a concentração, ao volume final de 150 ml, a nova concentração será de quanto? Então, quem é ali a nossa concentração inicial? É 15. Então, CI é igual a 15, multiplicado pelo volume. O volume que nos deu foi de 100 ml, o volume inicial, que é igual à concentração final, que é o que ele quer saber quando ele fala nova concentração, é a concentração final, multiplicado pelo volume final. O volume final, o problema está dando o volume final de 150 ml. O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos multiplicar 15 vezes 100. Nós temos ali, então, a obtenção de 1.500. Organizando o cálculo, nós temos, então, 1.500 dividido por 150 ml. Aqui não precisa ver transformação de ml para litro.
O valor deu, então, que a concentração final é de 10 GL. Como podem ser cobrados nas provas? Aqui nós temos um exemplo da UFAC. E vamos lá. Um estudante de química deseja preparar 250 ml. Ele deseja, ele não preparou ainda. De uma solução de sacarose na concentração de 0,10 mol por litro. Observem bem, ele está falando de mol por litro, ele está falando de quantidade de matéria. E ele deseja preparar 0,10 mol por litro, mas dispõe apenas de uma solução estoque do mesmo composto na concentração de 0,25 mol por litro. Então, o que ele tem é 0,25 mol por litro. Qual deve ser o volume da água a ser completado para que o estudante obtenha a solução desejada? Então, vamos lá. Ele tem como concentração inicial aí, certo? 0,25. Ele não sabe quanto que a partir daí ele vai ter no seu volume inicial. Mas ele sabe que ele tem que ter 0,10 de concentração final e 250 ml de volume final. Então, nós vamos organizar o cálculo ali, nós vamos iniciar primeiro fazendo as multiplicações. Neste caso, a multiplicação que nós vamos fazer primeiro vai ser, então, da concentração final com volume final, que nós vamos obter ali, então, 0,10 multiplicado por 250 ml. Após resolver os cálculos, nós vamos obter, então, volume de 100 ml. Parou por aí? Não parou. É por isso que eu trouxe esse exemplo. Nós encontramos que o volume inicial é de 100 ml. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós vamos fazer um cálculo de volume, que é bem fácil, que é o volume final é igual ao volume inicial mais a quantidade de água existente, né? Então, nós temos 250 ml é o volume final, que é igual a 100, que é o volume inicial, mais a água. Então, nós vamos fazer ali organizando o cálculo, nós vamos obter, então, 250 menos 100, que vai ser igual a 150 ml. A alternativa correta, então, é a B. Aqui nós terminamos a parte de diluição. Eu gostaria de falar também que estamos falando de uma diluição que se trata do mesmo soluto. Nós temos outros tipos de conta também que nós vamos ver mais adiante. Aqui está a fonte da nossa pesquisa e obrigada.